Olá a todos! Então hoje vamos a Netuno no ascendente. Já foi falado sobre Saturno e Júpiter no ascendente. Então esse vídeo é sobre Netuno no ascendente em mapa de criança. Quando você nasce, as condições que envolveram o seu nascimento, elas são regidas pelo signo ascendente, né? E pela ligação que esse signo ascendente faz com outros planetas, sobretudo a conjunção. Então esse vídeo aqui, ele tem a intenção de falar sobre a conjunção, que é o mais forte dos aspectos, e é aquele planeta que quando está ali juntinho do ascendente, seja na casa 12 ou na casa 1, é aquele planeta que vai ficar um tempinho ali no seu ascendente. Então, como hoje eu vou falar de Netuno, Netuno no ascendente, ele fica mais tempo, porque ele é um planeta de movimento longo, ele faz o quê? 3 anos e meio de conjunção com o seu ascendente, mas isso vai depender muito da distância em que ele está do seu ascendente. Se ele estiver na casa 12, ainda, digamos assim, ele faz uma conjunção longa com o seu ascendente, né, de 10 graus, 9 graus, ele vai ficar muitos anos no seu ascendente, ainda vai ficar muitos anos na sua casa 1, né, como ele anda lentamente. Então, quando o Netuno ele está no ascendente, ele traz as condições do seu nascimento, que muitas vezes você pode até não ter tido nenhuma informação sobre as condições do seu nascimento. Sua mãe nunca falou, ninguém que estava por perto falou a respeito de como foi quando você nasceu, ou você não tem muitas informações, mas no Netuno dá algumas dicas. Geralmente, pessoas que têm Netuno no ascendente, elas nascem mais frágeis, porque Netuno ele é um planeta relacionado à espiritualidade. Ele é um planeta relacionado a certas fragilidades físicas. Essas fragilidades que muitas vezes encontramos nesses primeiros exames que nós fazemos quando nascemos, né, para ver tamanho, peso. Então tem uma sensibilidade dessa criança. Isso é uma possibilidade, né? Quando o Netuno, e quanto mais próximo o Netuno está do ascendente. Netuno no ascendente, ele também indica condições espirituais relacionadas ao nascimento. Muitas vezes há uma sensibilidade muito grande relacionada à mãe que está grávida, à mãe que vai dar o parto, ou seja, a pessoa que vai dar passagem a esse nascimento, ela pode estar numa condição de vida de uma fragilidade física, uma fragilidade emocional, ela pode estar passando por uma depressão. As condições familiares podem ser condições de um sacrifício, ou a mãe ter se sacrificado durante a gravidez para manter a criança. Para você relacionar isso melhor, porque a informação que nós temos, é claro, a informação vista sob o ponto de vista de outras pessoas. Então veja o mapa das crianças próximas, as crianças que nasceram recentemente na sua família, faz o mapa das crianças, isso ajuda muito para você aprender astrologia, entender astrologia, ver se tem algum planeta ali no ascendente da criança, seja na 12 ou na 1. Porque Netuno, ele tem uma questão que está relacionada também com medicações que são necessárias na gravidez e que passam por esse período em que a criança vai nascer. O Netuno no ascendente da criança não está relacionado com a gravidez da mãe, mas está relacionado ao momento do nascimento, né? Então esse Netuno, ele tem essa relação, quando ele está com o ascendente, de medicações, de anestesia, da mãe ter algum problema com a anestesia, da mãe passar por alguma dificuldade no parto, alguma sensibilidade. O Netuno ele também é um tanto lento, né? Aquela dificuldade para nascer, é um sacrifício para nascer, né? Aquele desejo de querer ficar ali, é um desejo, claro que não é um desejo direto da criança, né? Mas sabe aquela criança que escorrega e volta, escorrega e volta, escorrega e volta? O nascimento de parto normal ele é mais lento. Tem a ver também com aquele processo, que já está no processo do parto, mas demora, vai demorando, e fica lá, nasce, não nasce, aí acaba que nasce. E também tem a ver com uma espiritualidade, com um ambiente espiritual no qual a criança é recebida. A criança pode ser recebida num ambiente emocional e familiar de muita fantasia, muita expectativa sobre essa criança. O Netuno ele tem a ver com a criança perfeita, a criança divina. Então, a mãe ou os familiares, né, ficam naquela expectativa,
naquela ilusão. Netuno é o planeta da ilusão, então tem muita ilusão relacionada ao nascimento, ou mulheres que querem ter parto normal também, isso acontece, né, que quando você tem um Netuno no ascendente, para você que é filho, isso pode indicar que você foi recebido de uma forma mais natural, ou então de uma forma em que você teve toda uma expectativa que de alguma maneira você sente, né, no seu inconsciente, para aqueles que acreditam que o momento do parto interfere no desenvolvimento da criança, né? Há linhas até da psicologia que falou sobre isso, mas o Netuno tem a ver com uma aura de mistério, de como vai ser, de expectativa, mas também tem o lado do sacrifício, né? Do sacrifício que a criança muitas vezes passa durante o nascimento, essa ideia que tem de eu não quero nascer, né? Eu quero ficar aqui dentro, porque aqui dentro da barriga da minha mãe é mais confortável. Então, é claro que isso não é um pensamento lógico, né? O bebê, a gente tá falando de um bebê, de um recém-nascido, mas tem aquele pensamento de que nascer é um sofrimento, de que nascer não é algo confortável para a criança. É só você imaginar que uma criança, ela tá ali naquele conforto da barriga da mãe e ela nasce, ela vê o mundo, ela precisa puxar o ar, ela precisa respirar, tanto é que a criança chora, né, para liberar, né, o ar e, enfim, nascer, de acordo com várias linhas da psicologia e de até mesmo médicos que estudam esse processo do nascimento, não é um processo fácil. E quando se tem um Netuno no ascendente, a possibilidade de que esse nascimento ele tenha um impacto sobre o indivíduo, maior sobre o indivíduo, seja no nível físico, como também no nível de um desenvolvimento, tá bom? Então, o Netuno ele tem a ver com essa expectativa de um bebê perfeito, de uma criança perfeita, de um lado espiritual, né? Crianças que nascem no ambiente espiritual. Tem a ver também, por quê? Porque se o Netuno tá no ascendente, ele dependendo de onde ele tá, ele vai ficar os primeiros anos de vida, ele pode ficar até os primeiros anos de vida ali em conjunção com seu ascendente, né? Então, se ele tá na casa 1, né? Se ele já cruzou a linha do ascendente, ele fica aí mais uns 3 anos e meio em conjunção com o ascendente. Se tiver na 12, ainda fica mais tempo. E isso pode indicar as condições ali dos 3 anos e meio os 4 primeiros anos de vida. Uma criança mais frágil. Também pode indicar crianças que absorvem o líquido amniótico, né? Meio que sufocam, mas... ou que tem alguma ligação também com algum tipo de processo alérgico, que também pode indicar parturientes, né, mães que fazem uso de substâncias tóxicas, ou mães que bebem, que têm alcoolismo ou que usam drogas e que de alguma maneira a criança, de alguma maneira ela absorve por conta da mãe ter esse vício, né? Isso são possibilidades também. O Netuno no ascendente pode evidenciar o fato da mãe ter um vício. Isso, de certa forma, passar para a criança, né? Traz questões relacionadas, então, a uma idealização daquele que está chegando. O ambiente em volta, o ambiente em volta é um ambiente de Netuno. Então, tem um sentido positivo e tem um sentido mais desafiador de Netuno. Né? Uma criança no qual há uma grande expectativa em relação a essa criança, uma criança mais frágil, uma criança mais sensível. Isso também pode indicar mães, crianças que têm mães que são detentas e que são liberadas para ter o bebê e depois precisam voltar para detenção. Tem um período que fica com a criança, tem um período de amamentação, enfim, crianças, mães detentas, mães que têm filhos com uma conjunção, com uma condição em que ela não tem liberdade, ela não está em liberdade.
algum tipo de sacrifício que a mãe passa, alguma questão que a mãe passa durante a gravidez que interfere na gravidez, alergias nos primeiros anos de vida, por conta desse Netuno. Eu tenho Netuno na casa 1, ele não está no mesmo signo do ascendente, ele está em Sagitário na casa 1, mas ele está na casa 1 e não está em conjunção com o ascendente. O meu Netuno na casa 1, ele ficou na casa 1 aí durante uns 7, 8 anos, então com 5, 6 anos eu usei botinha ortopédica, Netuno rege os pés, então eu usei botinha ortopédica, eu tinha uma alergia nos pés, que eu só fiquei curada com 7 anos, então Netuno ainda estava na minha casa 1, então eu tive problema nos pés. Netuno rege os pés, o sistema imunológico, e então tem essas questões, pode ter essas questões, não é que seja uma regra, tá? Então, tem também uma questão de uma certa religiosidade, porque Netuno, quando foi feito o vídeo de Sagitário, eu falei da questão do batismo, por quê? Porque o Júpiter ele tem a ver com religião e o Netuno tem a ver com a espiritualidade. Muitas vezes as pessoas confundem espiritualidade com religião e acaba que tem uma questão de toda uma espiritualidade que envolve a criança, de dedicar a criança à natureza, ou então de fazer esses procedimentos de batismo que tem mais a ver com a natureza, que tem mais a ver com a espiritualidade, não necessariamente com uma religião formal. Ter toda uma prática espiritual envolvendo ali, tanto o nascimento como os primeiros anos de vida da criança. Né? Tem até certas culturas em que usam proteções específicas, pintam a criança, pintam os olhos, pintam a testa, né? Tem culturas que tem essa questão voltada aí para proteção espiritual, tem os católicos que usam figuinha e tem várias formas, né? Tanto religiosas como espiritual. E a questão, então, de Netuno é que pode ter uma fragilidade também, não só ao nascer, mas nos primeiros anos de vida, por conta de Netuno reger o sistema imunológico, e também alergias também, alergia ao leite, alergias a medicamentos, e enfim. Então, Netuno traz uma fragilidade, criança que está sempre gripadinha logo cedo, né? Está sempre gripada, está sempre com alergia também nessa parte, né? Pega essa parte alérgica de remédio. E também a questão do sacrifício da mãe. Da mãe estar passando por uma situação de um sacrifício, uma situação relacionada à depressão. E a criança ela é recebida num ambiente também assim. Netuno também indica rejeição, assim como Saturno. Isso pode também estar relacionado à mãe que tem uma dificuldade ainda com o fato de que vai ser mãe, de que tem toda uma responsabilidade. O Netuno também pode indicar isso, uma dificuldade da mãe, enquanto ela passa por esse processo de se adaptar, uma dificuldade de adaptação e até mesmo uma rejeição. Isso pode acontecer. Gente, isso não é regra. Não é porque uma pessoa tem Netuno no ascendente que ela é rejeitada pela mãe. Não, isso não é regra, tá? Assim como com Saturno não é regra. Assim como com Saturno pode ser um excesso de responsabilidade, de cuidado, com Netuno pode também ser uma criança em que é cheia de expectativas em relação àquela criança, né? E positivas sim, por que não? O planeta ele não é negativo nem positivo. Ele tem questões que remetem a um sacrifício, a uma possibilidade da mãe, por conta de problemas dela, problemas emocionais dela e de dificuldades anteriores à criança, a mãe acabar passando isso de alguma forma e isso representar uma dificuldade para cuidar da criança e precisar receber ajuda por conta de um status emocional que a mãe está passando ali de uma dificuldade, né? Então, um sacrifício, isso também pode indicar quando a mãe é afastada da criança ao nascer, também, então fica com aquela sensação de perda, aquela sensação de eu tô afastado do meu filho por qualquer razão. Existem muitas razões no quais isso pode acontecer, né? Da mãe precisar se afastar do filho ao nascer. Aí fica com aquela saudade, aquela sensação de que perdeu, aquela sensação de abandono, né?
questões assim em que a mãe se sente vítima de uma situação que está envolvendo o parto, pouca ajuda, ela sente que tem pouca ajuda das pessoas em volta, ela sente que tem que se sacrificar porque ela está sozinha e ela é tudo com ela se sente frágil, ela se sente debilitada. Isso também pode estar relacionado com Netuno no ascendente. Né? Então vai desde uma idealização, de uma ilusão, da criança que vem para resgatar alguma coisa, também tem essa ideia, né, de colocar sobre a criança, essa criança veio para resgatar alguma coisa na minha vida, nossa, essa criança veio, eu fiquei curada por conta dessa criança. Então tem uma expectativa de que quando a criança nasce, algo de redentor, algo de espiritual, algo de divino vai se manifestar na vida dessa mãe. E sendo que o Netuno é da criança, né? Mas como é ela quem vem como representante de algo que resgata a mãe. Não que ela tenha vindo para resgatar, isso é uma interpretação da mãe ou do ambiente em volta, ou até mesmo da família. É o elo de união da família. Então tem toda uma expectativa para essa criança. E isso, de alguma forma, a criança absorve, porque o mapa é da criança, o Netuno é da criança, está com o ascendente da criança. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.